Tracy. O Jornal Nacional começava CR. E código. Senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL, admitiu hoje que foi à casa de Daniel Furtado no fim do ano passado, logo após a primeira prisão do banqueiro no caso Master. Na época, Furtado estava em prisão domiciliar e usando tornozeleira eletrônica. O senador Flávio Bolsonaro estava reunido com aliados na sede do PL em Brasília durante a manhã de hoje, quando o site Metrópolis revelou o encontro na casa do banqueiro. No fim do ano passado, Flávio visitou Daniel Furtado em São Paulo. A esta altura, as fraudes milionárias do Banco Master já eram de conhecimento público. E Furtado cumpria a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ao fim da reunião de hoje, cercado por aliados, o senador deu explicações sobre o encontro. No dia seguinte em que ele foi preso. Nesse momento é que nós vimos ali que deu uma virada de chave, nós entendemos melhor que a situação era muito mais grave. E em função disso, eu vou trago aqui para vocês, eu falei lá dentro para os resultados, mas já vi que a imprensa já divulgou. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico e não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. É dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de um investigador há muito mais tempo e o filme não correria risco. Até a semana passada, o senador Flávio Bolsonaro dizia que não tinha nenhuma relação com o banqueiro Daniel Furtado. O partido dele convocou a reunião de hoje depois da revelação pelo site Intercept de áudio e mensagens em que Flávio Bolsonaro aparece pedindo dinheiro ao Furtado para financiar o filme sobre o pai. Na reunião, o senador disse aos aliados que o relacionamento com o banqueiro foi exclusivamente para pedir dinheiro para o filme de Jair Bolsonaro. E afirmou que vai apresentar uma prestação de contas do filme em 30 dias. Até agora, Flávio Bolsonaro já confirmou que o filme sobre o pai recebeu 12 milhões de dólares bancados por Furtado. O caso veio à tona na quarta-feira da semana passada. Num primeiro momento, o senador negou que o filme tivesse recebido o dinheiro do banqueiro. No mesmo dia, depois da publicação das mensagens, o senador reconheceu que Furtado estava financiando o filme. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance do filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. No dia seguinte, Flávio alegou que o termo de confidencialidade no contrato do filme o impedia de revelar a relação com o banqueiro. E admitiu o envio de recursos de Furtado para uma conta do advogado de Eduardo Bolsonaro, Paulo Caniço, nos Estados Unidos. Você tem contato com um advogado, tinha ligação, o advogado era um advogado de confiança do Bolsonaro. Hoje, o site Intercept Brasil revelou mensagens do deputado federal Mário Frias, do PL, ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro, produtor executivo do filme.
13 milhões de dólares. Que Daniel Porcaro foi o responsável por 90% da verba que viabilizou o projeto. Segundo ela, o banqueiro atuou como intermediador dos recursos. A auditoria dos órgãos que fiscalizam a Justiça e o Ministério Público verificou a falta de padronização em penduricários pagos com atraso. O documento registrou quase 700 pagamentos esse dia. O levantamento é do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público e foi realizado depois que o Supremo Tribunal Federal barrou em março o pagamento de penduricários anteriores a fevereiro deste ano. A Corte entendeu que faltavam critérios claros sobre cada pagamento desses penduricários, que podem fazer com que o salário extrapole o teto do funcionalismo de R$ 46 mil. A nota técnica identificou 694 penduricários retroativos nos contra-cheques de juízes, procuradores e promotores. Na magistratura, a fiscalização encontrou 518 registros de pagamentos desse tipo em 94 tribunais. No Ministério Público foram identificados 176 registros em 30 unidades do MP. Ainda de acordo com o levantamento na magistratura, há 360 nomes diferentes para os penduricários. No Ministério Público são 23 denominações. A lista ainda não é definitiva. O documento mesmo apresenta as limitações, porque cada órgão tem uma forma de identificar e de pagar os valores. O conjunto atualmente consolidado permanece insuficiente por si só para a execução integral da auditoria determinada pelo STF, pois não reúne de forma completa e homogênea para todas as unidades e para todos os passivos memória de cálculo, base mensal de rubricas, identificação individualizada de beneficiários, ato decisório integral, metodologia de atualização, compensações já promovidas, critérios de absorção, reflexos e documentação de suporte. O levantamento concluiu que a ausência de nomes padronizados nacionalmente, de critérios uniformes de cálculo e de padrões mínimos de documentação tende a comprometer a comparação pela auditoria, tornando indispensável a articulação institucional para a padronização prévia dos entendimentos e das bases de cálculo, e que será preciso elaborar um ato normativo que uniformize sistemas de classificação.